Gênesis capítulo 41, 37 ao 46, vamos à leitura. Esse plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra de Israel. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zefanete Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, o rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Espírito de Deus, Espírito Santo, que preservou essa palavra, manteve essa palavra ao longo dos milênios, para que ela hoje estivesse conservada em nossas mãos através da Bíblia, a palavra do Senhor, para que ela hoje ainda, Senhor, fosse usada pelo Senhor para nos inspirar, nos ensinar, através de personalidades, de personagens que marcaram época e até hoje continuam falando conosco através das suas experiências. Fala conosco nessa noite, que esses minutos que teremos pela frente, quando vamos estar meditando, considerando algumas coisas aqui dessa palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos encoraje através da vida desse homem, grande homem do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Sempre que observamos momento de glória na vida das pessoas, o auge, a ascendência, a glória na vida de uma pessoa, a grandeza que ela conquistou, nós deixamos de considerar o caminho que a levou a esse sucesso. A gente fica preso ao momento de glória, do auge, do ápice da vida dessas pessoas, mas dificilmente a gente para ler, estudar, considerar o caminho que essa pessoa trilhou até chegar a esse momento de glória na sua vida. Normalmente são histórias marcadas por muitas lutas, sacrifícios e sofrimentos. Alguém que começou fazendo limpeza, servindo cafezinho, engraxando sapatos, catando latinhas, passando fome e sono, trabalhando de dia e estudando à noite, para chegar
aonde chegou. Não existe glória barata. Não existe glória barata. E a história de José é uma dessas histórias. O escravo que foi levado à mais alta posição do Egito. O escravo que foi elevado à mais alta posição no Egito. Quero ler um versículo. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles tiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Olha de onde ele saiu, da cisterna. Gênesis 37, verso 28. Agora vou ler um outro versículo. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, ou seja, o rei do Egito, mas sem tua permissão ninguém erguerá mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Aleluia. Gênesis 41, 44. Antes de eu entrar aqui em maiores detalhes, eu queria só me situar aqui no texto que nós acabamos de ler. Quando a Bíblia diz que esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, seus oficiais, a Bíblia está dizendo exatamente dentro de um contexto histórico que já vem de outros capítulos, exatamente sobre o que levou José a esse momento, quando ele interpretou o sonho de Faraó. E o Faraó então disse: olha, não tem ninguém melhor que você. Você interpretou e o sonho é verdadeiro, então você é o homem. E foi a partir daí que essa história então se desenrola. Jacó teve 12 filhos com as seguintes mulheres. Preste bem atenção, isso aqui é importante. Jacó teve 12 filhos com as seguintes mulheres. Com Leia ou Lia, sua primeira esposa, ele foi enganado, trabalhou 7 anos para ter como esposa Raquel, e depois dos 7 anos, o bendito sogro deu para ele a Leia. Ele falou: não, trabalhei 7 anos por Raquel, Raquel era mais nova, bonita, linda. Ele se apaixonou por ela, mas não, aqui não acontece assim, aqui tem que a mais velha casar primeiro. E deram ao pobre do José a Leia. Depois ele teve que trabalhar mais 7 para ter o direito de ter Raquel. E com Raquel, aliás, com Lia ou Leia, como queira, ele teve 6 filhos, que são eles. Preste atenção, os irmãos, porque esses homens foram que deram nomes às 12 tribos de Israel: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. 6 com Leia. Raquel, sua segunda esposa, ele teve apenas 2 filhos: José, esse da história, e Benjamim. Com Bila, ele teve também 2 filhos, Dan e Naphtali. E com Zilpa, ele teve também 2, Gade e Azer. Como vimos, irmãos, com Raquel, Jacó teve José e Benjamim. E Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. Quando eles estavam indo para Efrata, a Bíblia diz que no caminho Raquel estava grávida do segundo filho, que é Benjamim, e ela morre. Mas antes de morrer, ela deu nome a esse menino. Ela disse: essa criança vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha aflição. Mas no mesmo instante a Bíblia diz que Jacó mudou o nome. Ela deu o nome de Benoni. E Jacó imediatamente disse: não, o menino não vai se chamar por esse nome não. Ele vai chamar Benjamim. E Benjamim sabe o que significa? Filho próspero.
Olha que sabedoria de Jacó. A mãe morre e o filho vai levar para o resto da vida essa palavra pesada. Olha só, irmãos, que pai sábio. Esse menino vai levar para o resto da vida uma palavra triste. Filho da minha aflição? Não. Profetizo sobre ele: filho próspero. Amém? Vamos aprender essa pequena lição? Pais, tenham cuidado no nome que vocês colocam os seus filhos. Deixa eu falar uma coisinha para os irmãos. Um dia desse eu li uma matéria que me chamou muita atenção. Não sei se foi nos Estados Unidos, foi na Inglaterra, não sei. Num país aí. Um casal teve um filho e chegou no cartório, foi registrar a criança. E sabe que nome que ele pediu para colocar na criança? Lúcifer. Aí a moça, a cartorária, ficou toda assim, desajeitada. E disse: mas vocês têm certeza que é esse nome que vocês querem dar para essa criança? Sim. Acham bonito. E na verdade, irmãos, o nome Lúcifer, no original, quer dizer aquele que irradia luz. E o casal insistiu que queria esse nome para o filho. Aí a moça não conseguiu convencê-los, chamou lá o responsável pelo cartório, e ele veio e explicou para o casal que essa criança ia ter problema, porque esse nome hoje tem uma conotação diferente, porque esse cara caiu, foi expulso lá do céu, e hoje esse nome não é mais o nome dele. Eu não sei se o casal insistiu ou não, mas olha só que coisa terrível. Mas Jacó não aceitou o nome da mãe. Filho da minha aflição. Não, você vai se chamar Benjamim, filho próspero. Aleluia. Esses 12 filhos de Jacó deram nome às 12 tribos de Israel. Uma pequena observação: os irmãos vão perceber que não existe uma tribo com o nome José. Notaram? Não tem uma tribo chamada José. Por quê? Porque José era tido como morto. Venderam para o Egito, porém para o pai José era um menino morto, porque mentiram para Jacó que ele tinha morrido. Inclusive levaram as roupas sujas de sangue para dizer para Jacó que José tinha morrido. Mas louvado seja Deus, quando José é encontrado no Egito, e quando Jacó vai morrer, ele abençoa José, que em lugar dele, os filhos que nasceram no Egito, Manassés e Efraim, recebe essa única tribo que ficou sem nome, que era a tribo de José. Cada um tem meia tribo, tanto é que lá na Bíblia você vai ler meia tribo de Manassés e meia tribo de Efraim, formando então as 12 tribos de Israel. Então nós estamos aí vendo a história desse personagem José. Dos 12 filhos de Jacó, o que mais se destacou foi esse por nome José. Primeiro, primogênito de Jacó com Raquel, a mulher amada. Ele foi o primeiro filho, filho da sua velhice, o filho da sua pujança. E esse filho primogênito, ele era muito importante para a família judaica. Filho da confiança do pai. Jacó tinha 11 filhos, o outro Benjamim era pequeno, ficava em casa, mas José era o mais destacado. Era o que tinha confiança do pai, que trazia as informações dos irmãos, que não eram boas informações, eles eram trapaceiros. Os outros irmãos de José, eles eram difíceis. José trazia as informações que não eram boas, e Jacó confiava porque José era um moço de confiança. E ele também era porta-voz, porque levava recado, levava as coisas para os seus irmãos que estavam no campo trabalhando, tomando conta dos rebanhos. Ele era também seu porta-voz. Foi usado por Deus para revelar o futuro. E essa revelação que José teve causou um sério problema para ele. Porque Deus verdadeiramente, conforme nós vimos aqui, tinha um propósito na vida desse moço. Qual o propósito, pastor? O
propósito de salvar a linhagem judaica. Irmãos, se não fosse a intervenção divina, se não fosse toda essa trajetória de José, Israel não existiria, morreria de fome. Olha como Deus trabalha. Essa palavra nessa noite é para todos nós, para mostrar que cada um de nós nascemos com um propósito. Eu e você não nascemos por acaso. Cada um de nós que estamos aqui temos um propósito de Deus a cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero nessa noite chamar a sua atenção para você ver a história de José. Quem sabe você está pensando que não há nenhum propósito de Deus na sua vida, mas tem. E vamos aprender com ele como passar pelo caminho, enfrentar toda a trajetória, a fim de que Deus cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Por que muita gente aborta? Por que muita gente não alcança o esperado? Por que muita gente não chega no topo? Por que muita gente não chega ao porto desejado? Porque no meio do caminho desiste. Quer maior sofrimento, quer maior provação, quer maior agonia, quer maior luta, quer maior desafio, quer maior dificuldade do que esse homem enfrentou na sua caminhada. Talvez eu e você não teríamos condições, ou voltaríamos para trás, ou daria cabo na vida, faríamos alguma coisa. Mas olha para a vida de José, o caminho que ele trilhou. Nós queremos a glória, nós queremos o pódio, nós queremos alcançar grandes vitórias e às vezes até invejamos situações, invejamos pessoas, amigos. Poxa, porque ele conseguiu e não consegui? Vai ver onde ele passou. É aquilo que eu disse para os irmãos agora mesmo, repito: não existe glória barata. Não existe glória barata. Quer grandes coisas, vai passar por grandes dificuldades. E quanto maior é a bênção, maior e mais difícil será o caminho a ser trilhado. A cruz está pesada, está doendo, está machucando, mas vai valer a pena. Aleluia. No final você vai ver que vai valer a pena. E a Bíblia, ela tem várias passagens, tem várias maneiras de mostrar para nós que há vitória, que há uma recompensa depois da batalha, depois do sacrifício, a bonança, depois do vendaval, depois da tempestade, depois da luta, vem a bonança, depois do trabalho vem o pagamento, depois da jornada de trabalho vem o ordenado, depois de um dia de trabalho vem o salário. Depois da caminhada espinhosa, difícil, virá a glória. Mas primeiro tem um caminho de espinho para passar. Você está passando por lutas, dificuldades, não desista, porque é o caminho que te levará à vitória. Ele teve 2 sonhos, e a partir desses 2 sonhos, a luta de José se intensificou, porque os seus irmãos já o odiavam, os seus irmãos já não gostavam de José. E a partir desses 2 sonhos, e irmãos, cá para nós, realmente esses sonhos foram esquisitos demais, mas era Deus falando. Até Jacó estranhou esse sonho. Primeiro foi que ele fala para os seus irmãos, olha onde que ele foi mexer. Ele já não era bem visto e foi contar esse sonho e pronto, acabou. Às vezes nossos sonhos precisam ficar só para nós. Às vezes nós estragamos quando contamos nossos sonhos, nossas aspirações. Às vezes estragamos tudo quando contamos nossos projetos que Deus nos revelou a nós pessoalmente. Às vezes nós queremos compartilhar e há sempre alguém para nos, quem sabe, tentar nos desmotivar, tentar nos criticar,
E Satanás, principalmente, que é inimigo da nossa vitória, Satanás, principalmente, que é inimigo do nosso êxito, ele vai procurar colocar areia no nosso caminho. A luta se intensificou quando ele conta os 2 sonhos. Sonhei que nós estamos fazendo colheita, e o meu feixe, não sei se de trigo, se levantou no meio dos 11. Olha, sonhei que o meu feixe se levantou, ficou em pé, ereto, e os outros 11 se prostraram, se curvaram. E os irmãos, o que você quer dizer com isso, rapaz? Quer dizer que nós vamos então ser governados por você? Eles rangiam dentro de tanta raiva. Mas ele teve um segundo sonho que foi pior ainda. Sonhei que o sol, o pai, a lua, a mãe, e mais 11 estrelas se curvaram perante mim. Um menino de 17 anos contar uma história dessa para o pai, para os irmãos, para a mãe que já tinha morrido, mas fazia parte da história. Aí a Bíblia diz que aí que eles passaram mais a odiar José. E Jacó também ficou meio furioso, mas a Bíblia diz que Jacó guardou para si. Ele era maduro, falou: opa, tem coisa aí. José sofreu bullying, naquele tempo já tinha isso. Quando ele vinha ao encontro dos seus irmãos, a Bíblia diz que eles de longe diziam, fazia pouco caso, e dizia: vem o sonhador. Em termos de crítica, menosprezo, vem o sonhadorzinho, olha lá. Vem o crentinho, lá vem o crentinho. Quanto nós não sofremos isso? Às vezes não ouvimos, glória a Deus porque não ouvimos. José foi odiado pelos seus irmãos, ameaçado de morte. A Bíblia diz que na verdade o plano não era de jogar José na cisterna. A Bíblia diz que o plano dos seus irmãos era matar José. Mas um dos seus irmãos, mais velho, mais maduro, disse: não vamos fazer isso com o moço não, vamos manchar nossa mão de sangue não. E permitiram tirar a roupa do menino, jogar na cisterna. E de repente vinha os ismaelitas, e a Bíblia diz então que eles tiram José da cisterna, e José é vendido por 20 peças de prata, e ele é levado para o Egito. No Egito ele fica como escravo de Potifar. A mulher desse sujeito arma uma emboscada para o menino, que o menino era bonito, saudável, e a mulher botou os olhos nele, e ele resistiu até que essa infeliz lançou uma cilada, e ele foi pego não no pecado, mas foi injustiçado por uma calúnia maldosa, maligna daquela mulher. E ele foi parar na prisão. Na prisão ele foi abandonado. Seus colegas de prisão, padeiro e copeiro do rei, tiveram sonhos, e a Bíblia diz que José interpretou o sonho dos dois, e aconteceu exatamente do jeito que ele interpretou o sonho. O padeiro, a Bíblia diz que ele sonhou com um cesto de pão tal, e depois a Bíblia diz que ele passou pela experiência e morreu. O faraó mandou matar o padeiro. Mas o copeiro, a Bíblia diz que o sonho dele foi diferente. 3 dias ele voltou a levar o cálice para o rei, e realmente aconteceu isso. Ele interpretou corretamente. E José falou para ele: olha, quando você estiver diante do rei, quando você for solto, lembra-te de mim, fala de mim para o rei. Fala para o rei que eu estou aqui injustamente, eu não devo esse pecado, não devo esse crime, eu não fiz nada com essa mulher, estou aqui pagando um preço por algo que eu não cometi. Mas a Bíblia diz que ele foi solto e não contou nada para o rei. Só quando o faraó teve o sonho
das 7 espigas das 7 vacas. Ninguém interpretava, ninguém tinha poder de discernir o sonho do rei. E aí o copeiro falou: a ficha dele caiu. Me lembrei, quando eu estava na prisão, tinha um moço, filho dos hebreus. Eu e o padeiro tivemos um sonho, e ele interpretou, e do jeito que ele interpretou, aconteceu. E o rei disse: chama esse moço. Chamaram José, e a Bíblia diz que José interpreta o sonho do rei. 7 anos de fartura, 7 vacas gordas, 7 espigas granadas, e depois 7 vacas magras e 7 espigas mirradas. E José diz: rei, essas 7 vacas e essas 7 espigas significam uma única coisa: 7 anos de fartura, 7 anos de grande colheita, 7 anos de grande bonança. Mas depois virá 7 anos, 7 vacas magras, 7 espigas mirradas, que é a mesma coisa, de uma grande fome, de uma grande crise. E o rei disse: e o que fazer? Na hora Deus revela para José. Ele não sonhava. José, irmãos, aqui tem uma coisa muito importante. José não tinha pretensão nenhuma. Apesar de tudo que Deus estava traçando na vida dele, aquele sonho que ele teve, eu acho que José não imaginava que ali era o momento, que ali era a sua vez, que ali chegou a sua oportunidade, que ali a sua vida ia mudar, que ali a sua vida ia dar uma guinada. Ele não esperava o que o rei ia dizer para ele. Quando ele dá a interpretação, o rei olha para um lado e para outro, olha para os seus conselheiros: espera lá, esse é o homem, é ele mesmo que tem que ser essa pessoa que ele acabou de dizer, que tem que arrumar alguém, um administrador à altura, para que durante esses 7 anos de fartura, construa celeiros, construa armazene, comprem toda planta, toda colheita, toda fartura, porque depois virão dias difíceis, e esses dias difíceis serão supridos com a bonança desses 7 anos de fartura. Eis o homem. E olha que coisa linda que o faraó diz, irmãos, que testemunho maravilhoso. Deus foi glorificado na vida de José. Numa terra estranha, numa terra de deuses estranhos, José foi luz, louvado seja Deus. E olha o que o faraó diz: acharíamos um homem como esse, em que há o Espírito de Deus em sua vida? José não falou em momento nenhum que ele era crente, que ele era servo de Deus, mas ele demonstrou pelo seu testemunho. E o seu testemunho deixou claro que ele era aquela pessoa sábia, entendida, porque Deus era com ele. Na sua empresa as pessoas estão percebendo algo diferente. A Bíblia diz que quando José foi trabalhar como escravo para Potifar, quando José foi trabalhar como escravo para aquele homem, a Bíblia diz que ele foi colocado em evidência, porque ele percebeu que tudo que José punha a mão, tudo que José fazia, prosperava. Nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Nós temos que fazer a diferença onde Deus nos coloca. Nós temos que fazer a diferença onde Deus nos coloca, como trabalhadores, como estudantes, como vizinhos, na família que nós entramos, na vida política, onde quer que seja. José se destacou, a bênção de Deus estava sobre ele, tudo que ele fazia prosperava. É normal na vida do crente isso. Acharíamos homem como esse, em cuja vida há o Espírito de Deus? Não tem ninguém. Esse é o homem. E ele foi elevado à mais alta autoridade do Egito.
ao ponto do faraó dizer: eu sou faraó, ou seja, eu sou o rei aqui, mas sem tua permissão, sem tua palavra, sem a tua ordem. Olha, irmãos, ninguém levantará a mão ou o pé aqui dentro do Egito. Viram? O escravinho dentro da cisterna, invejado, odiado, quase à morte. Para onde Deus o levou? Mas teve um caminho a percorrer. Eu quero que nessa noite você pense nisso. Você não nasceu sem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. O caminho está difícil? Aprenda com José. José tinha tudo para ser um homem fracassado. José tinha tudo para desistir. José tinha tudo para voltar para trás. José tinha tudo para chutar o balde. Mas ele foi perseverante, até que a glória veio. Repito uma frase que eu disse lá no começo: não existe glória barata. O próprio Jesus passou por esse caminho. A glória da ressurreição só foi possível por causa de uma cruz que ele enfrentou. O céu, a glória celestial, só será possível aqueles que com perseverança, dia após dia, perseveram em servir a Deus, em servir o Senhor, em seguir o caminho da fé, às vezes chorando, às vezes se arrastando, às vezes gemendo, aleluia, com a cruz, mas haverá o momento, aleluia, de sermos elevados aos mais altos lugares nos mansões celestiais. Aleluia. Esse é o caminho, irmãos. Serve para qualquer área da nossa vida, profissional, espiritual, familiar, no trabalho, na política, mas principalmente na vida espiritual. Jesus não prometeu em momento nenhum uma vida fácil para os cristãos. Esse é o evangelho deturpado, quando diz: vem, fica crente, vira crente, como alguns dizem, que vai acabar o problema, você não vai ficar doente mais, você não vai ter mais luta. Pelo contrário, algumas igrejas estão dizendo que se tornar daquela religião, vai prosperar, vai ficar rico, vai ter casa, vai ter carro, vai ter dinheiro, vai ter um monte de coisa. Só que não fala que vai ter o céu, porque não vai ter. Quem anda atrás dessas coisas apenas e tão somente, unicamente, não terá os céus. Esse é o evangelho mentiroso. O evangelho que eu conheço, que está aqui na minha Bíblia e na sua também: no mundo tereis aflições, vos perseguirão, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sereis perseguidos e odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar, que continuar caminhando firme, sem olhar para trás, sem retroceder, mas olhando para os céus, olhando para a glória, olhando para as ruas de ouro, olhando para o céu glorioso, onde habitaremos para sempre, face a face com Deus, chegarão e receberão do Senhor as boas-vindas, dizendo: vinde, amados do meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas é para quem continuar, é para quem perseverar, não é para quem desiste. José trilhou tudo isso e foi elevado a essa posição tão alta, no ponto do faraó dizer: eu sou o rei, eu sou faraó aqui, mas sem tua palavra nada acontece. Irmãos, isso é pouca coisa? Responda-me, é pouca coisa? Quem saiu lá da cisterna
e está agora nessa posição. É isso que Deus quer fazer com você. Não sei o lugar, não sei o momento, não sei a crise, não sei a situação que você está vivendo, quem sabe até pensando em desistir de tudo. Aprenda com José. Não existe glória barata. Concluindo, a história de José nos ensina que os propósitos de Deus só se cumprem em nós quando conseguimos suportar com fé, resignação e perseverança os obstáculos do caminho. Quanto maior for o prêmio, maior e mais difícil será a caminhada. Não existe glória barata. Caminho para os céus não é fácil, mas o céu, qualquer esforço, e mesmo que tenhamos que perder a vida aqui, vale a pena, porque aqui de qualquer jeito vai ficar o nosso corpinho, mas nosso espírito será recebido na glória eterna. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Oh glória! Vamos ficar em pé. Aleluia!